Quando se pensa na região do Douro, em Portugal, a imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma, não é? Um postal perfeito. Mas e se essa paisagem antiga, toda esculpida à mão, guardasse o segredo para o nosso futuro digital? É exatamente isso que vamos explorar. Para começar, vamos diretos ao que interessa. De um lado, temos a visão de quem está de fora. Um postal lindíssimo, mas distante, impessoal. Do outro, uma perspectiva, bem, muito mais íntima. Ver a paisagem como se estivéssemos a olhar para as linhas e as cicatrizes da nossa própria mão. É a diferença brutal entre apenas olhar para um sítio e senti-lo a correr nas veias. E esta citação capta na perfeição a reviravolta no pensamento. A ideia normal é que foi o homem que dobrou o Douro à sua vontade, que construiu os socalcos. Mas aqui a perspectiva é exatamente a oposta. É a própria terra, com a sua dureza, com o seu ritmo, que nos molda. Não é o homem que domina a paisagem, é a paisagem que nos define. Vamos então aprofundar esta primeira grande ideia, uma terra que nos molda. E explorar esta ligação, que é quase física, entre as pessoas e aquele vale. É uma ligação visceral. A ideia de que o sangue de uma pessoa pulsa ao mesmo ritmo do rio que corre lá embaixo. Para quem é de lá, os socalcos não são uma atração turística, são como as linhas da palma da mão. São marcas de história, de luta, de identidade. Pois bem, a partir daqui a nossa história assenta em dois conceitos, duas palavras que são a chave de tudo, o verbo e a pedra, ou como se diz no Douro, o xisto. Primeiro, o xisto é, literalmente, o osso da terra, a fundação. É aquilo que é permanente, imutável. É a base física sobre a qual tudo o resto se constrói. Pensem nisto como a infraestrutura, a realidade concreta que, simplesmente, não se pode corromper. E depois, a dançar sobre o xisto, temos o verbo. O verbo é a força dinâmica, é a vontade humana, é a ação, é a informação, são os dados. É a camada de significado que nós pomos em cima da pedra que dá propósito e direção a essa estrutura física. É precisamente aqui que a poesia se transforma num precedente histórico absolutamente fascinante. Vamos fazer uma viagem de quase 300 anos para ver como esta ideia de uma base incorruptível foi posta em prática muito, mas muito antes de existirem computadores. Bom, no século XVIII, o Marquês de Pombal tinha um problema gravíssimo nas mãos. A fraude no vinho do Porto estava a destruir a economia. A sua solução foi de uma simplicidade genial. Em vez de confiar em papéis, ele usou a própria terra, o xisto. Mandou erguer 335 marcos de pedras gigantes para delimitar fisicamente a região. O resultado? A primeira região vinícola demarcada do mundo, um sistema que garantia a autenticidade de uma forma literalmente impossível de falsificar. O que o Marquês de Pombal criou foi, no fundo, a primeira blockchain analógica da história. Uma tecnologia de validação que era física, incorruptível e descentralizada. A verdade estava gravada na pedra, à vista de todos, imutável. E assim, demos um salto do século XVIII para o século XXI. Como é que este modelo ancestral, esta filosofia do verbo e do xisto, se está a transformar num plano para a nossa economia inteligente? A tradução é surpreendentemente direta. A infraestrutura física dos socalcos de pedra inspira uma infraestrutura de dados soberana. O vinho, com a sua origem garantida pela pedra, transforma-se em tokens digitais verificáveis. A montanha, que é uma fortaleza natural, serve de modelo para data centers seguros. E os marcos de Pombal são o protótipo perfeito de uma blockchain moderna, física e impossível de corromper. E tudo isto se baseia num princípio fundamental, que é esta citação capta na perfeição. A verdade é um oráculo. Não foge, não vende. No mundo digital onde tudo é fluido, tudo é copiável, o verdadeiro valor vem de algo que está ancorado, que tem uma origem incorruptível, tal como o vinho do Douro. Mas no final de contas, isto não é sobre tecnologia, é sobre nós. Vamos voltar ao núcleo humano e emocional desta mensagem para percebermos porque é que tudo isto realmente importa hoje. Porque, no fundo, isto é muito maior do que a tecnologia. Trata-se de usar este modelo ancestral como um mapa para encontrarmos um ponto de ancoragem. Numa era de caos digital, de mudança constante, o Douro oferece-nos uma forma de basear o nosso futuro em algo real, duradouro e soberano. E tudo se resume a esta imagem final, que não é uma memória, é uma sensação física, o eco de uma ferradura que ainda me bate no peito. É o pulso da terra a bater dentro de nós, um ritmo antigo que continua a definir o nosso presente. Então, fica a pergunta, não é? Da próxima vez que se olhar para uma paisagem, um objeto antigo, uma tradição, que ecos se vão ouvir? Que modelos para o futuro podem estar escondidos mesmo à nossa frente, só à espera que lhes prestemos atenção?